E aí, meus leigos, tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. A história de Israel e dos palestinos é complexa e repleta de eventos cruciais ao longo dos séculos que têm desempenhado um papel fundamental nos conflitos atuais. Vou tentar fornecer uma visão geral e imparcial desses eventos históricos, destacando os principais marcos e as causas subjacentes para o conflito em curso. As raízes históricas. A história da região remonta a milênios e é caracterizada por uma diversidade de culturas e povos que habitaram. Os antigos hebreus, conhecidos como judeus, têm uma presença significativa na região, com sua história documentada no Antigo Testamento da Bíblia. No entanto, ao longo dos séculos, a região também foi habitada por árabes, persas, bizantinos, otomanos e outros grupos étnicos e religiosos. Domínio romano e a diáspora judaica. No ano 70 d.C., os romanos destruíram o segundo templo judaico em Jerusalém, um evento que marcou o início da diáspora judaica, com muitos judeus dispersos por todo o mundo. Durante séculos, as comunidades judaicas mantiveram uma conexão espiritual e histórica com a terra de Israel. Conquista muçulmana. No século VII, as forças muçulmanas conquistaram a região, trazendo o Islã e tornando Jerusalém um local sagrado para os muçulmanos. Por séculos, muçulmanos, cristãos e judeus coexistiram relativamente em harmonia. Cruzadas e o Império Otomano. As cruzadas no final do primeiro milênio trouxeram instabilidade à região, com os cruzados cristãos capturando Jerusalém em 1099 e governando partes da Terra Santa por quase um século. Mais tarde, o Império Otomano dominou a região por quase 400 anos, controlando a vida dos judeus, muçulmanos e cristãos. Renascimento do nacionalismo. No final do século XIX e início do século XX, o nacionalismo despertou entre ambos os grupos, judeus sionistas e árabes, com a aspiração de governar suas próprias terras. Declaração de Balfour, em 1917. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido emitiu a Declaração de Balfour, que expressava o apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu, na Palestina. Isso aumentou a tensão entre as comunidades judaica e árabe na região, pois ambos reivindicavam direitos à terra. Partilha da Palestina, 1947. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina em um Estado judeu e um Estado árabe. Os sionistas aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, alegando que isso prejudicaria a maioria árabe na região. Guerra de 1948, ou Nakba. A partilha da Palestina levou à Guerra Árabe-Israelense em 1948, na qual Israel declarou a sua independência e foi reconhecido por alguns países, mas os vizinhos árabes intervieram. O conflito resultou na migração em massa de árabes palestinos e na criação de uma significativa população de refugiados palestinos. Guerra dos Seis Dias, 1967. Em 1967, Israel lançou um ataque preventivo contra Egito, Jordânia e Síria, resultando na conquista de territórios árabes, incluindo a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental.
Esse evento intensificou as tensões. Primeira Intifada, 1987 a 1993. A primeira Intifada foi um levante palestino que começou em 1987, marcado por protestos graves, confrontos e ações de resistência civil. A revolta foi uma resposta às tensões crescentes nas áreas ocupadas e à busca contínua dos palestinos por autonomia. Isso eventualmente levou aos acordos de Oslo, que estabeleceram a autoridade palestina e prometeram um caminho para a paz. Acordos de Paz, 1979, 1993 e 1994. Israel assinou o Acordo de Paz com o Egito em 1979 e com a Jordânia em 1994, mas o conflito israelense-palestino persistiu. Os acordos de Oslo em 1993 e 94 foram um marco, levando à criação da Autoridade Palestina e ao reconhecimento de Israel pelos palestinos. Segunda Intifada, 2000 a 2005. A Segunda Intifada foi um período de violência significativa que começou em 2000, após o fracasso das negociações de paz e a visita do então líder israelense Ariel Sharon à esplanada das mesquitas em Jerusalém. A violência incluiu ataques suicidas palestinos, reações do exército israelense e cercos às cidades palestinas. O conflito resultou em um alto número de vítimas e um aumento das tensões. Conflitos intermitentes. Ao longo dos anos, houve confrontos intermitentes entre israelenses e palestinos, incluindo operações militares e bloqueios em Gaza, construção de assentamentos na Cisjordânia, ataques com foguetes de grupos palestinos e respostas militares israelenses. Esses episódios de violência perpetuaram o ciclo de retaliação e o conflito. Conflito atual. Os esforços para alcançar uma solução de dois estados, Israel e Palestina, têm sido complicados por disputas territoriais, questões de segurança e diferenças culturais e religiosas. Atentados, conflitos armados e protestos têm continuado a ocorrer nas últimas décadas. O grupo islâmico Hamas, considerado terrorista pelos Estados Unidos e União Europeia, bombardeou no dia 7, sábado, Israel, em um ataque surpresa, deixando centenas de mortos. O ataque foi considerado um dos maiores dos últimos anos. Ao assumir a ofensiva, o Hamas afirmou que seria para o início de uma ação para a tomada de território. Foram disparados milhares de foguetes de Gaza em direção a Israel. Militantes armados derrubaram as barreiras israelenses de alta tecnologia que cercavam a faixa, iniciando ataques por terra com reféns. Combatentes também entraram em Israel pelo mar. Jovens que estavam em um festival de música eletrônica foram atacados. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local. O brasileiro Hanani Glaser, que estava desaparecido desde sábado, teve a morte confirmada pela família na segunda-feira. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra e afirmou que os palestinos pagariam um preço alto pelo ataque e que a resposta de Israel a Gaza mudará o Oriente Médio. O Hamas. Organização islâmica com ala militar, o Hamas surgiu pela primeira vez em 1987. Era um desdobramento da Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico sunita fundado no final da década de 1920 no Egito.
A própria palavra Hamas é um acrônimo para Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que em tradução livre significa Movimento de Resistência Islâmica. O grupo, tal como a maioria das facções e partidos políticos palestinos, insiste que Israel é uma potência colonizadora e que seu objetivo é libertar os territórios palestinos das garras de Israel. Ao contrário de algumas outras facções palestinas, o Hamas recusa-se a dialogar com Israel. Em 1993, se opôs aos Acordos de Oslo, um pacto de paz entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, que insistiu na resistência armada contra Israel em troca de promessas de um Estado palestino independente ao lado de Israel. Os acordos também estabeleceram a autoridade palestina na Cisjordânia ocupada por Israel. O Hamas apresenta-se como uma alternativa da autoridade palestina, que reconheceu Israel e se envolveu em múltiplas iniciativas de paz fracassadas. A autoridade palestina, cuja credibilidade entre os palestinos tem sofrido ao longo dos anos, é liderada pelo presidente Mahmoud Abbas. Ao longo dos anos, o Hamas reivindicou muitos ataques a Israel e foi designado como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse em 2021 que o Hamas recebe financiamento, armas e treino do Irã, bem como alguns fundos que são angariados nos países do Golfo Árabe. O grupo também recebe doações de alguns palestinos, de outros expatriados e de suas próprias organizações de caridade. Em abril, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, disse que o Irã fornece ao Hamas cerca de 100 milhões de dólares anualmente. A ofensiva de Israel. Já no sexto dia de guerra entre Israel e o Hamas, começa com uma declaração de um porta-voz das Forças Armadas de Israel, que disse nesta quinta-feira que seus militares estão se preparando para uma operação por terra assim que ela for ordenada. Militares enfatizaram que a ordem para essa operação não foi emitida pelos superiores, mas há um preparo realizado para todos os convocados. Israel já chamou cerca de 360 mil reservistas do exército desde sábado, quando o grupo Hamas, que governa a faixa de Gaza, realizou a invasão, matando e sequestrando civis. Em contra-ataque à ofensiva do Hamas, houve bombardeio israelense em Gaza, que sofreu com ataques aéreos e um bloqueio total de suprimentos. Os israelenses bloquearam as passagens de alimento, água, combustível e medicamentos. Israel disse que não haverá exceções humanitárias ao cerco à faixa de Gaza, até que todos seus reféns fossem libertados. Acredita-se que cerca de 150 pessoas foram levadas para a região de Gaza pelo Hamas. A atitude segue na contramão de um pedido feito pela Cruz Vermelha para que Israel permitisse a passagem de combustíveis a fim de evitar que hospitais sobrecarregados em Gaza se tornassem verdadeiros necrotérios. De acordo com os relatórios das partes envolvidas, mais de 3 mil pessoas morreram em decorrência do conflito. Perspectivas para o futuro. A busca por uma solução duradoura para o conflito israelense-palestino continua sendo um dos desafios mais complexos da política internacional. Muitas partes interessadas, incluindo a comunidade internacional, têm procurado promover negociações de paz e soluções diplomáticas. Em resumo, a história de Israel e dos palestinos é uma narrativa complexa, marcada por uma série de eventos significativos e tensões que remontam a séculos.
O conflito é multifacetado, influenciado por questões religiosas, culturais, territoriais e políticas. Entender essa história é essencial para abordar de forma justa e duradoura os desafios enfrentados por ambos os povos na região. Espera-se que no futuro o diálogo e a diplomacia possam levar a uma solução que traga paz e prosperidade para todos na região. Não é possível generalizar a situação entre palestinos e judeus. Existe uma visão simplista de que, para acabar com a crise da região, Israel tem que invadir a faixa de Gaza e destruir o Hamas. Mas quantas vidas inocentes se perderão? Seria o mesmo dizer que, para acabar com as facções criminosas nas comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, o exército e as forças policiais deveriam invadir, caçar, matar os criminosos, onde a perda de inocentes seria apenas um percalço no caminho. A escalada da violência pode tomar rumos mais perigosos ainda. Outros grupos fundamentalistas e jihadistas podem pegar em armas e provocar uma nova ofensiva por várias regiões de Israel e a situação ficar fora de controle. Na minha visão de leigo, não vejo uma saída diplomática para resolver essa triste situação. Temo pela escalada a níveis piores que a guerra da Ucrânia, mas essa é a minha visão. Oxalá que esteja enganado. Rezemos e torçamos para que tudo acabe o mais rápido possível e que o povo de Israel e da Palestina vivam em paz e harmonia. Até a próxima, meus leigos.